Então, vamos lá, vamos começar a fazer aqui as questões. Primeira questão que eu trouxe é a questão 23, tá? Lembrando, tô falando do modelo D, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que ele diz o seguinte, ó. O censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 1970, revelou pela primeira vez uma importante mudança no perfil da população brasileira. Passamos a ser um país predominantemente urbano, tá? Então, pessoal, geralmente, quando se tem o levantamento do censo demográfico, né, que ele geralmente é feito de 10 em 10 anos, existe um levantamento da população que vai fazer uma contagem da população. E essa contagem também não é só numérica, é também do perfil da população. Então vão perguntar sexo, vão perguntar cor da pele, vão perguntar idade, vão perguntar renda, vão perguntar um monte de coisa. E também nesse levantamento é feito uma organização da composição dessas pessoas, se elas vivem em áreas urbanas ou se elas vivem em áreas rurais, tá? Por que isso? Porque, historicamente, né, a grande parte do Brasil, né, sempre esteve ocupada em áreas rurais. Então, à medida que isso vai crescer, o processo de urbanização, né, ele vai se intensificando, a gente vai percebendo ao longo das análises dos censos que cada vez mais as áreas urbanas estão dominando o território brasileiro, tá? Então, ele tá falando aqui, olha, lá de 1970, tá certo? Então, a gente sabe que em 1970 a gente tem ali um início, digamos assim, né, desse processo mais intensificado da urbanização. A gente tem migrações aí envolvidas nesse processo de urbanização, principalmente aqui, né, no foco centro-sul do Brasil. Então, você já tem que estar ligado mais ou menos nessas ideias, tá certo? Um processo de industrialização, um processo de urbanização, tá? Então, beleza. Ele diz que mais? A respeito da urbanização nacional, é correto afirmar que... Ih, acho que travou. Tá travando. Tá meio lento. Então, urbanização nacional, é correto afirmar que... Então, você vai voltar na sua gavetinha de conhecimentos, de memórias, né? E vai voltar lá nas aulas de urbanização, nas aulas de formação de território nacional... aulas sobre industrialização brasileira, aulas sobre população brasileira. Então você vai resgatando esses conceitos, esses conhecimentos que você tem daqui, né, dos nossos estudos, mas também do seu conhecimento escolar de geografia, que eu sei que você com certeza já viu isso, né, em vários momentos, né, do seu estudo de geografia. Então você vai pegar todos esses conhecimentos e vai tentando aglutinar tudo aquilo que você sabe para fazer o que nessa prova da SpaceX? Questões, modelos clássicos que eu já cansei de falar e que mais uma vez é a prova, ó. Questões que têm alternativas, né, que você vai ter que discernir se são verdadeiras ou falsas. Vai ter vezes que você não vai ter certeza, porque são afirmativas que vão ter dados muito específicos, com datas, com localizações, que se porventura você souber e tiver certeza, tudo bem, gabarito nele. Mas vai ter momentos que você não vai conseguir lembrar, ou você vai ficar com uma dúvida, talvez vai achar que é uma pegadinha. Mas aí, o que você vai fazer na hora de marcar ali se é a letra A, B, C, D ou E a resposta certa? Você vai eliminar as que você tem certeza que são absurdas demais, tá? Então, é mais ou menos nesse caminho que você precisa fazer uma prova desse modelo de afirmativas, que é o caso da SpaceX, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. A urbanização ocorreu de forma acelerada, concentrada e apoiada no êxodo rural, simultaneamente ao vigoroso processo de industrialização verificado no pós-Segunda Guerra. Pessoal, a gente está falando de Brasil, né? Ele está falando aqui de um contexto, né, verificado no pós-Segunda Guerra, então ele está falando de um contexto internacional também. Então você tem que ter mais ou menos uma dimensão da história do Brasil. O que estava acontecendo nesse período pós-Segunda Guerra? Pós-Segunda Guerra é 1945. Então, o que estava acontecendo nos anos 50 aqui no Brasil, né? Nesse período, a gente estava tendo uma transformação urbana e populacional muito importante, né? No nosso contexto de indústria, formação territorial, que era, na verdade, né, essa mudança da capital, né, do país, do Rio de Janeiro, para a construção de uma capital no Centro-Oeste,
né, que seria Brasília, né? Então você tem aí uma mudança acentuada, acelerada, 50 anos e 5, lembra do JK? Pois bem, apoiada no êxodo rural, os nordestinos saindo do Nordeste, indo para as regiões Centro-Sul, indo para o Centro-Oeste para construir Brasília. Lembram disso? Pois bem, então aparentemente isso aí parece ser verdade, beleza? Mas para facilitar esses nossos estudos, essa nossa revisão, eu trouxe o que a questão está pedindo, né? Na verdade, a questão está pedindo não, ela trouxe no enunciado, né? Segundo os dados do censo, do IBGE, né? Nós temos qual situação no Brasil, né? Nós temos uma intensificação da urbanização a partir dos anos 70, mas como é que é essa configuração? E aí eu achei essa tabelinha, né, no Google pra gente ver como que foi essa taxa de urbanização nas regiões brasileiras, né? Como é que são essas diferenças regionais? A gente também estudou um pouquinho as diferenças regionais, né, do Brasil. Então, o que a gente pode perceber aqui, basicamente? Que a região sudeste, ela vai ser a que vai ser a região que vai mais concentrar, desculpa, essa urbanização, né, bem concentrada. Já dizia o Milton Santos, né, lá naquele tipo de regionalização que ele criou para o Brasil, né, os 4 Brasis, lembram? Pois bem. E existe a região concentrada. O que é aquela região concentrada? É a região, né, do sudeste e a região sul, que vão ter ali, vão ter um maior processo de urbanização concentrado, maior número de pessoas, maior, digamos que, conhecimento técnico, científico, informacional, certo? Então, está concentrada nesse sentido, né, a urbanização. Já dizia o Milton Santos lá nas suas regionalizações dos 4 Brasis. E o que mais ele também diz nessa regionalização? Que o Centro-Oeste, né, ele também é uma região dos 4 Brasis, né? É a região norte, né? A região da Amazônia, a região nordeste, centro-oeste e a região concentrada, que é o resquício ali, né? Do sudeste com o sul. Ele já, nesse momento, já percebe que nos anos... Ele já, né? É um geógrafo um pouco mais recente, né? Diferente dos outros tipos de regionalização que a gente viu lá na aula. Então, o Milton Santos, ele já vem com uma geografia mais crítica, né? Principalmente nesses anos 70, por quê? E por que ele diferencia o centro-oeste da região centro-sul, né? Da região que eles antigamente chamavam centro-sul, né? Porque no final da década de 60, início da década de 70, olha aqui em cima, de azulzinho aqui, o centro-oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país, por conta, principalmente, dessa consolidação, né, da ida da capital para o centro-oeste, esse processo de interiorização, né, de certa forma, que vai facilitar essa dinâmica de urbanização no centro-oeste, tá? Não é que o centro-oeste todo, tá, tenha um alto índice de urbanização. Se você for pegar isoladamente, né, algumas cidades no centro-oeste, você vai perceber que ainda são áreas extremamente rurais, né, que vão ter ali o agronegócio ali inserido, né, vai ter uma industrialização dentro das áreas agrícolas, mas as cidades, né, os povoamentos ali, eles ainda vão ser bastante rurais. Mas quando a gente olha esse crescimento muito acelerado na região de Brasília, né, em Goiás, você percebe que ali começa a puxar muito mais o índice, né, as taxas de urbanização, que elas chegam a superar a região sul, tá? Então, muita gente acha que a hierarquia, né, a ordem de taxa de urbanização no Brasil é sudeste, sul e aí depois o centro-oeste. Mas não. Nós temos a região sudeste em primeiro ali, ó. 2010 já a gente tem 92,95 a taxa de urbanização no sudeste. E no centro-oeste, 88. No sul, 84. Depois quem vem? O norte, né, fica um pouquinho mais acima do nordeste, né, fica 73,53 e o nordeste 73,13. É uma diferença muito pequena, tá? Mas também tem essa pegada que a gente falou do centro-oeste. Vão ter alguns centros, né, nessas regiões, na região norte, alguns centros na região nordeste que vão aumentar e vão levantar esse índice de urbanização. Mas se a gente dá
uma olhada, né, um panorama geral nessas regiões, a gente ainda tem muitas regiões interioras, regiões rurais, principalmente quando a gente olha no Nordeste para a parte do sertão, parte do Agreste, tá bom? Então, isso só reforça pra gente, tá? Que nós temos um Brasil muito diferente, muito diverso e às vezes até mesmo muito desigual nesse sentido, tá bom? Então, sabendo disso, vamos voltar para a questão, né? Nós temos então essa primeira alternativa correta, né? Porque a gente entende aí, né, que tem esse processo acelerado de urbanização. Na questão 3 também, ó, ele menciona o Centro-Oeste, e aí, ó, é um pulo no gato para você que tem noção disso aqui que a gente acabou de falar, né? Na 3 diz o seguinte, ó, atualmente o Centro-Oeste é a terceira região mais urbanizada do país. Sabendo dessa informação, você já elimina ela, já é certeza, né, de que qualquer alternativa aí que tenha a número 3 como opção, ela vai ser errada. Já elimina, ó, a B, a C e a letra E, tá vendo? É bem complicadinho, tem que treinar muito esse tipo de questão. Mas vamos para 2, tá? 2. Problemas em comum de infraestrutura viária, abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, dentre outros, resultaram na criação das regiões metropolitanas no início da década de 70. Também. Aqui você poderia ficar na dúvida, talvez, se foi de fato na década de 70, mas faz sentido ser na década de 70 porque quando a gente tem esse boom realmente da intensificação da urbanização. Nos anos 70, você realmente vai ter isso assolado no Brasil como um todo, mas as regiões metropolitanas, elas são de fato um sistema para tentar organizar gestões administrativas, né, de problemas, na verdade, urbanos, que não estão diretamente na competência de um limite de um município especificamente falando. Maiara, não entendi. Vamos lá, pensa só. Quando a gente fala, por exemplo, de problemas de transporte no Rio de Janeiro, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o grande problema das principais vias expressas, as principais vias que têm os maiores engarrafamentos aqui? São geralmente as vias que fazem algum tipo de ligação ou interligação com outros municípios, com a Baixada Fluminense, ou a Ponte Rio-Niterói, né, em direção a Niterói, São Pessoal de São Gonçalo. Então, por que tem esse problema? Porque grande parte das pessoas que vivem, lembra das áreas conurbadas, né, nas áreas que são muito parecidas dos municípios, que têm relações próximas. Pois bem, nessas áreas conurbadas, né, com as bordas, digamos assim, da metrópole, você acaba tendo um fluxo de movimento. Qual é o nome do tipo de migração que a gente viu? Movimento pendular. Então esse movimento pendular, ele acontece porque você tem uma saturação nas metrópoles, né? E aí você acaba gerando um transbordamento, digamos assim, né, para as bordas dos limites dessas metrópoles. Então acaba sendo, na verdade, uma conurbação, né, de áreas, né, próximas a essa metrópole que vão absorver, né, um solo mais barato, em condições um pouco mais precárias, de certa forma, né, para que essa população consiga viver próxima das áreas mais centrais, tá? Mas que acabam extrapolando o limite do município. Para isso, foi criada a região metropolitana, que vai abarcar a metrópole e os municípios que estão ao seu redor. E que na hierarquia urbana, né, como a gente estudou, elas vão estar subordinadas a essa metrópole. E aí, como consequência da vida urbana, a gente sabe que isso vai gerar esses problemas aí que ele tá falando. Infraestrutura viária, abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, blá blá blá, essas coisas aí, tá bom? Então, essa questão também, ela está correta, beleza? A 3 a gente já falou que ela tá errada, né? Principalmente se você tivesse ligado nessa questão, né, do Centro-Oeste, da região concentrada, dele ser diferente. E a questão 4 diz o seguinte: os critérios adotados pelo IBGE para definir o grau de urbanização seguem padronização internacional, não havendo, portanto, divergência em relação aos utilizados pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Pessoal, não. Um país, ele vai ter a sua classificação de urbanização, que vai variar. A vida urbana, né, de um país desenvolvido é diferente de um país subdesenvolvido, de um país periférico, né, de um país emergente. Então não existe uma delimitação única, né, um critério único para isso, tá? Cada lugar vai ter
o seu critério. Geralmente tem uma dualidade, né, daquilo que é ou não rural. Se é rural, se é do campo, vai ser rural. Se não é rural, tem alguma atividade ali, né, de vida de cidade, vai acabar sendo urbano, tá? Isso aqui pra gente no Brasil, tá? Então, a gente tem a alternativa correta, a letra A. Beleza? 1 e 2 são as corretas, tá? Se você ficasse um pouquinho na dúvida com relação a isso do critério, das cidades, né, realmente é um pouco difícil. Talvez a gente não discuta muito isso, né, como forma de conteúdo em sala de aula. Mas sabendo que as duas primeiras ali você tem certeza que elas estão corretas, fica mais fácil de você acertar aí a alternativa A, tá bom? Então vamos para a nossa próxima questão.